Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui mais um webinário de promoção de saúde aqui no TRE de São Paulo. E eu sou o Anderson Reis, eu estou como chefe de seção da promoção de saúde, dentro da Coordenadoria de Atenção à Saúde e na Secretaria de Gestão de Pessoas. Todos os anos nós apoiamos, né, essa ação e essa campanha preventiva do câncer de intestino, o Março Azul, que é promovido pela SOBED, e a importância desse tema é muito grande, porque a gente está falando de uma doença que tem algumas características silenciosas. Então, daí a importância de se investigar, de cuidar, né, da prevenção, para que os casos não sejam depois agravados. Então, para isso, nós convidamos a doutora Zuleika Barril Bartoli. Nós agradecemos muito pela presença, doutora, pelo tempo da senhora aqui para conversar conosco. E eu vou fazer uma apresentação. A doutora Zuleika, ela é gastroenterologista, membro titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia, a FBG, da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, a SOBED, e do Grupo de Estudos da Doença Inflamatória Intestinal do Brasil. Doutora super gabaritada para falar conosco aqui sobre o tema. E antes de passar a palavra, eu gostaria só de dar um recadinho para vocês. Nós vamos utilizar o chat para colocar o link de presença. Então, este webinar ele conta como adicional de qualificação. Então, basta que vocês preencham o formulário de presença. Nós vamos colocar ele aqui ao longo da apresentação, no chat. E para as perguntas que a doutora vai depois interagir conosco no final, eu peço que vocês coloquem ali no perguntas e respostas. Eu acho que ele deve estar como QIA ou perguntas e respostas, alguma coisa assim. E não colocar no chat, porque o chat ele vai se perdendo. Então, coloquem, por favor, as perguntas no QIA, que depois da apresentação da doutora, a gente vai fazer essa mediação para que ela possa responder. Tudo bem? É isso, gente. Eu acho que já dei todos os recados e passo a palavra para a doutora. Obrigada, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, tá? Eu agradeço muito a oportunidade para falar sobre esse assunto que é de extrema importância e que a gente se dedica tanto durante todo o ano para preparar essa campanha do Março Azul. Na realidade, ela é uma campanha preparada, inicialmente foi idealizada pela SOBED, junto com a Sociedade Brasileira de Coloproctologia e a Federação Brasileira de Gastroenterologia entrou depois também. Então, são as três sociedades em conjunto que idealiza essa campanha, tá? Eu vou tentar aqui partilhar o meu com vocês. Eu quero que vocês é, falem para mim se está aparecendo na tela. Para mim já apareceu, doutora. Já está assim no modo de apresentação? Está sim. Tá, então assim, o tema que nós vamos abordar hoje é sobre câncer intestinal, conceitos, impactos e prevenção, tá? É, eu tentei fazer assim uma apresentação bem didática, tá? E ela é bem detalhada também, mas assim, no final, se vocês tiverem alguma dúvida, vai ter o tempo assim de perguntas e respostas e a gente vai conversando, tá bom? Então, assim, para começar, vamos falar um pouquinho sobre o que é o câncer, né? Eu acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre essa definição porque é a base do que nós vamos conversar daqui por diante, né? O câncer ele é um termo bem genérico e ele abrange mais de 100 tipos de doenças malignas, né? E ele é caracterizado pelo crescimento desordenado de algumas células, que elas vão se dividindo de maneira incontrolável, elas são muito agressivas e acabam se organizando, formando tumores. E esses tumores, eles podem se espalhar por outras regiões do corpo, que é o que nós chamamos de metástase. Nós temos diferentes tipos de células no nosso corpo, por isso existem diferentes tipos de tumores. Nós vamos falar hoje, basicamente, do carcinoma, que é um câncer que ele acomete assim, tecidos de revestimento. Então, na pele, né, ele pode aparecer como um tipo de câncer de pele e também nos revestimentos internos, que são as mucosas. É, o que
que é o câncer do intestino? Ele também é chamado de câncer coloretal, que seria a maneira até mais correta de falar sobre ele, porque o intestino, a gente tem intestino grosso e tem intestino delgado. E esse câncer, essa campanha nossa, é uma campanha pro o câncer do intestino grosso, tá? Então, a maneira correta de chamar é de câncer coloretal. O tipo mais comum é o adenocarcinoma, que ele corresponde a basicamente 95% dos casos, e ele é um processo que surge na grande maioria das vezes no decorrer de vários anos. Então, ele pode começar, como a gente coloca aqui na imagem, como um aglomerado de células saudáveis que vão se proliferando mais do que dividam, se transformando no que a gente chama de adenoma, que é um tumor benigno, que vai sofrendo mutações e evoluindo para o adenocarcinoma, tá? E o câncer, a gente está falando do intestino, então ele vai abranger toda essa região, que é o seco, sobe e vai até o reto e aí vai até o seco, que é essa parte aqui. Quando a gente fala de câncer coloretal, ele pode estar em toda essa região, mas ele é mais comum nessa região aqui entre o reto e o sigmoide, tá? E ele pode começar como uma lesão bem pequenininha, como se fosse uma verruga, que a gente chama de pólipo, tá? Então, esse pólipo, inicialmente, ele vai crescendo para a luz do intestino. Aqui é uma lesão benigna que a gente consegue ressecar por colonoscopia sem complicação, mas à medida que o tumor vai se desenvolvendo, ele vai crescendo e vai invadindo a parede do intestino também. Então, ele invade a parede e pode chegar aos órgãos linfáticos, fazendo com que o tumor se espalhe para outras regiões do corpo. Outras vezes, ele não aparece como um pólipo, mas ele aparece como uma lesão plana que cresce para dentro, se enraizando pela parede do intestino até chegar nos vasos linfáticos e aí distribuir as células como metástase para as outras regiões do fígado, como pulmão, do corpo, né? Como fígado, pulmão, peritônio. Tá? E quais são os sintomas do câncer? Geralmente, quando ele está na fase inicial, o paciente não tem nenhum tipo de sintoma, ele é completamente assintomático, mas quando o câncer já está um pouquinho mais evoluído, ele pode se manifestar com um quadro de sangue nas fezes, o paciente tem uma alteração do quadro do hábito intestinal, ele pode ter diarreia, pode ter constipação intestinal, que é prisão de ventre, pode intercalar entre diarreia e prisão de ventre, pode cursar com quadro de dor abdominal, de cansaço. Geralmente esse cansaço vem pela perda de sangue, o paciente fica anêmico, então ele se cansa muito mais fácil, e ele também pode ter perda de peso. E os tipos de câncer mais comuns que a gente tem no corpo hoje, para homens e para mulheres, a gente percebe que o câncer de colo retal ele vem em segundo lugar. Então, numa classificação geral, ele é o terceiro câncer mais comum. Então, para homem, em primeiro lugar vem a próstata, em segundo lugar o intestino, para a mulher, em primeiro lugar mama, em segundo lugar intestino. Isso se a gente excluir, logicamente, os cânceres de pele, que são cânceres mais comuns, tá? Nesses dois gráficos aqui, nós temos, são bastante interessantes e bastante simples de entender. Nós temos o gráfico para homem, que é o de cima, e o para mulher, que é o de baixo. Então, cada linha colorida representa uma região do Brasil, tá? E o que que nós estamos percebendo? Que desde 2001, a gente vem percebendo que essas linhas elas são ascendentes, ou seja, o câncer, a mortalidade para o câncer de intestino vem aumentando. Então, até 2025, tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino, nós temos um aumento da mortalidade do câncer de intestino. E a previsão para os próximos anos, que está sendo representado por essas linhas pontilhadas, é de que a mortalidade continue aumentando se nós não tomarmos nenhum tipo de providência. Mas que providência que a gente pode tomar? O que que é importante falar sobre isso? Primeiro, que o câncer, o aumento da mortalidade para o câncer, ele afeta não só o paciente que está sofrendo da doença, com sofrimento físico e emocional, de todos aqueles que estão ao redor dele, da família, de amigos também, mas também isso tem impacto na saúde e na economia, tá? Então, o ano passado, o INCA publicou um trabalho que é um trabalho muito
feito com vários países que mostrou que a morte precoce por câncer ela equivale a vários anos de perda de vida produtiva. Isso gera um impacto econômico também. Então, em 2022, que foi feio, quando foram coletados esses dados, a perda de produtividade foi estimulada em mais de 38 bilhões de reais aqui, só aqui no Brasil. E qual que é a conclusão desse estudo? É que essa pesquisa ela mostra que existe uma relação entre saúde, economia e equidade de gênero e reforçou a urgência de investimento em prevenção, rastreamento e tratamento oncológico, tá? E essas estratégias, elas visam salvar vidas e promover melhor o desenvolvimento das sociedades. Mas como é que a gente faz essa prevenção, tá? A gente vai falar aqui basicamente de prevenção primária e de prevenção secundária. Então, na prevenção primária, a gente adota medidas que são voltadas para aquele paciente que não está doente. Então, é um período pré-doença. Já na secundária, a gente tenta atuar no período que o paciente já está doente, mas a doença está bem no começo. Então, bem no comecinho. Então, a gente tenta é, identificar esses pacientes, tratar esses pacientes, porque a gente sabe que essa doença tratada precocemente, ela vai aumentar a chance de sobrevida e de cura do paciente. Então, o que a gente chama de rastreamento. A gente quer detectar precocemente esses pacientes doentes para a gente poder fazer o rastreamento e o tratamento deles. E o que que é a prevenção primária? Como é que a gente faz a prevenção primária? Isso que a gente está fazendo hoje é uma maneira de prevenção primária. A gente está aqui no ambiente promotor de saúde, tentando passar algumas informações para que vocês consigam adotá-las no dia a dia para poder melhorar, diminuir o risco do câncer de intestino, tá? Então, esses aconselhamentos também em saúde, que pode ser feitos em postos de saúde, ações de educação em escolas, né? Então, essas medidas visam impedir que o câncer apareça e estimulam que as pessoas adotem um modo de vida mais saudável para evitar se expor a fatores de risco que podem levar ao câncer, tá? Mas quais são esses fatores de risco? A gente vai dividir aqui os fatores de risco em fatores não modificáveis e fatores modificáveis. O que é não modificável? Por exemplo, a idade. Então, se eu tenho mais de 50 anos, que é uma época em que a gente tem uma incidência maior de câncer, eu não posso mudar isso, eu não posso voltar a ter menos idade. Se eu tenho uma história familiar de câncer de intestino, eu também não posso mudar isso. Se eu tenho uma doença hereditária que facilita o desenvolvimento de câncer, eu também não posso mudar. Se eu tenho uma doença inflamatória intestinal do tipo retocolite ulcerativa ou doença de Crohn, eu não posso mudar o fato de ter a doença, mas nesse caso especificamente, eu posso me dedicar a um tratamento e fazer de tudo para que o tratamento surta efeitos para que eu entre em remissão da minha doença e em remissão da minha doença eu vou diminuir a chance de ter câncer também, tá? Mas a gente agora, na nossa prevenção, o que a gente vai atuar é basicamente nos fatores modificáveis. E quais são? Por exemplo, inatividade física. Se eu não faço atividade física, eu posso começar a fazer. Se eu estou com excesso de peso, estou obeso, com sobrepeso, eu posso fazer de tudo para tentar perder peso também. Se eu tenho uma alimentação ruim, pobre em frutas e vegetais e alimentos que contenham fibras, eu posso melhorar a minha alimentação. Se eu tenho consumo exagerado de carnes processadas, de carne vermelha, hoje a gente sabe que existe uma substância na carne vermelha que quando essa carne ela é assada em altas temperaturas e principalmente quando expostas a métodos que a assem como em fumaça, como por exemplo no churrasco, ela produz uma substância que é cancerígena também. Então a gente tenta reduzir e induzir o paciente a se alimentar com uma quantidade menor de carne vermelha e priorizar carnes brancas, ovos, leite, e outras fontes de proteína vegetal também. Evitar o tabagismo e também tomar muito cuidado com o consumo de bebidas alcoólicas, tá?
Então, esse gráfico aqui parece super complicado, mas é bastante interessante e mostra, ao mesmo tempo, o fator de vários, o efeito de múltiplos fatores no risco do desenvolvimento de câncer coloretal. Então, aqui na parte de cima, a gente percebe quais são os fatores assim ambientais que podem estar relacionados ao câncer. Então, a poluição, drogas, é, é, inseticidas, né, produtos que a gente que pode ser usado na agropecuária, o tabagismo, a falta de exercício físico que leva uma vida mais sedentária, a obesidade. Paralelamente, o que a gente percebe aqui embaixo é que a gente pode começar a fazer prevenção do câncer já dentro da barriga da mãe. Então, cuidados que a mãe tem com a própria alimentação e com os próprios hábitos durante a gestação já vai ajudar na saúde do feto. Então, evitar bebida alcoólica, evitar o uso de drogas ilícitas e até alguns medicamentos que podem interferir no desenvolvimento do bebê. Quando a criança nasce, a gente sabe que a amamentação é de extrema importância. Quanto mais tempo a mãe conseguir amamentar o filho, melhor, porque isso vai ajudar na formação da microbiota da criança, e essa microbiota vai ser uma microbiota mais diversificada, que está sendo representada aqui por esses bichinhos aqui, ó, coloridos. Então, quanto mais diversificada a nossa microbiota, mais saudável ela é. Mas se no decorrer do tempo a criança já começar a ter fórmulas alimentares à base de leite, que não é o leite materno, for exposta a um alimento industrializado muito cedo e com o passar do tempo ela cair na rede do fast food, alimentos processados, cheios de gordura, com muito substâncias químicas que fazem a preservação desses alimentos, o excesso da bebida alcoólica, o excesso de açúcar, vai fazendo que a microbiota ela pare de ser tão diversificada. Então, ela vai ficando pobre. Essa microbiota pobre, ela estimula o desenvolvimento de lesões malignas e de inflamações também. Então, aqui embaixo a gente vê uma mucosa do intestino saudável, quando exposta a esses fatores todos, ela vai sofrendo proliferação e gerando câncer. Então, esse aqui em cima é o câncer que pode aparecer bem cedo, que é antes dos 50 anos, e aqui o câncer que pode aparecer mais tarde, acima dos 50 anos. Então, o nosso cuidado com a nossa dieta, com nossos hábitos de vida é de extrema importância. Então, nosso hábito de vida é uma coisa que é modificável. E isso vai depender da nossa escolha, tá? Não estou dizendo que a escolha é uma escolha fácil, a gente sabe que não é, mas isso depende da gente. Então, se a gente fuma, pode parar de fumar. Se não pratica atividade física, pode começar a praticar. Se tem o hábito de comer comidas ultraprocessadas, tentar melhorar a alimentação para uma alimentação mais saudável. Se tem o hábito de beber muita bebida alcoólica, diminuir para limites assim que nós consideramos de certa maneira seguros, tá? Que é até 3 doses para a mulher durante a semana e para o homem até umas 5 a 6 doses durante a semana, que seria uma quantidade mais ou menos segura de bebida alcoólica, mas que isso já aumenta o risco. E tentar evitar os alimentos, as carnes vermelhas processadas ou que são feitas na fumaça em altas temperaturas. O acompanhamento médico também, e até mesmo multiprofissional, como a ajuda de um nutricionista, pode ajudar bastante também a gente a seguir uma dieta mais saudável. Tá? Então, para a gente, o que eu vou dar algumas dicas do que é alimentação, a gente tem que entender o alimento para a gente saber o que que é saudável ou não. Então, os alimentos, quanto mais naturais, melhor. Então, alimento in natura é aquele que chega para a gente basicamente do jeito que ele veio da natureza, tá? Então, aqui são as carnes frescas, os legumes, as frutas, tá? E praticamente não sofreu nenhum tipo de alteração. Os alimentos minimamente processados também são bastante seguros. Então, são aqueles que passam por um processo mínimo, como se, por exemplo, limpeza de grão, ou é moído, ou no caso do leite, é um leite pasteurizado, tá? E aí já começa a ter os processos, né? Então, alimento processado é aquele alimento que ele tem adicionado
o sal, ou açúcar, ou algum tipo de gordura, para fazer com que ele fique mais palatável e também que ele tenha uma duração maior, tá? E o pior, que são os vilões mesmo, são os alimentos ultraprocessados, que são aquelas formulações industriais, né? Que tem pouco ou nenhum alimento inteiro, tá? Que contém um monte de aditivo, um monte de substância para dar um sabor assim melhor. Então, aqui nesse outro lado, a gente vê, por exemplo, o abacaxi. O abacaxi é um alimento in natura. Processado, quando a gente compra, por exemplo, abacaxi em calda, que foi adicionado açúcar. E ultra processado é quando você compra um suquinho ali de pozinho, que não tem nada de abacaxi, só diz que tem, né? É a mesma coisa com o milho, para o milho em conserva, aquele salgadinho de milho, o peixe em conserva aqui e depois o empanado. Então, essa opção dos ultraprocessados é uma opção que não tem valor nutricional nenhum, é muito pobre. Só vai te oferecer substâncias ruins e uma quantidade calórica alta, né? Então, essa pirâmide alimentar aqui que a gente vê à esquerda é a pirâmide alimentar que está ainda publicada no Ministério da Saúde, tá? Só que ela sofreu um pouquinho de mudança nesses últimos anos, tá? Então, até há pouco tempo, considerava-se que a base da pirâmide, ou seja, o que a gente comeria mais, que seria a base da nossa alimentação, seriam os carboidratos aqui. As farinhas, as raízes, em geral, as frutas viriam num segundo tempo. Hoje a gente sabe que isso inverteu. Na realidade, o que é mais saudável é a alimentação rica em fibra, tá? Então, as frutas, os legumes, as verduras, ela vem como base aqui da pirâmide. É lógico que a atividade física, né, tá aqui, que é indispensável, né? Mas em relação ao alimento, as legumes, verduras e frutas seriam a base, acima seriam os grãos também integrais, tá? Carnes viria aqui nesse topo aqui, principalmente a carne vermelha, a carne branca, que seriam as carnes de aves, os peixes e os ovos. Acima o queijo e lá no topinho o mínimo possível de carne vermelha e de doces, tá? O que que é aqui que eu coloquei que eu acho importante a gente esclarecer isso? Mas por que câncer? Por que carne vermelha pode ser um fator de risco para câncer? Tá? Porque o cozimento da carne vermelha em alta temperatura, ela resulta na formação de agentes cancerígenos, né? Então são esses agentes que têm esses nomes complexos aqui: hidrocarboneto aromático, policíclico, aminas heterocíclicas, componentes nitrosos, tá? E eles geralmente são encontrados naquela crosta da carne assada, tá? Essas substâncias, elas também são encontradas nos alimentos defumados. E esses compostos, eles são cancerígenos porque eles são provenientes do ferro M, que está presente, é uma substância presente em grande quantidade na carne vermelha. E qual seria a orientação do consumo seguro de carne vermelha, tá? O limite que se coloca é em torno de 3 porções por semana, que equivaleria a meio quilo de carne vermelha cozida ou 700 gramas, que se a gente for pesar, de carne crua, tá? E lembrar que o termo carne vermelha significa todo tipo de carne muscular de mamífero. Aí inclui carne bovina, vitela, suína, cordeiro, carneiro, cavalo, cabra. E também é importante que a gente evite o consumo da carne processada, tá? E o que que é essa carne processada? É uma carne que foi transformada pelo meio de sal, de cura, de fermentação, de defumação e outros processos que servem para realçar o sabor da carne e fazer com que ela dure por mais tempo. E quais são as carnes processadas? Aí é presunto, salame, bacon, linguiças, principalmente as linguiças defumadas, né? Tipo a calabresa, salsicha, chouriço, tá? E lembrando que assim como o tabaco, as carnes processadas causam câncer e não existe limite seguro de consumo, tá? Substituir a carne vermelha e processada por aves, peixes, ovos e laticínios é uma das soluções, e também tentar usar outras fontes de proteínas, como a mistura do feijão, com leguminosas e outros cereais, que são os grãos. Como reduzir essa formação de substâncias cancerígenas durante o cozimento da carne, tá?
a gente pede para sempre que for possível preferir a carne fresca, porque quanto mais tempo essa carne ficar armazenada, crua, a depender da condição de refrigeração que ela vai ficar também, esse processo de formação dessas substâncias vai aumentar também. Então, preferir as carnes cozidas a vapor, ensopadas, guisadas ou mesmo assadas em forno, tá? Sempre que for preparar o frango antes de cozinhar, tirar aquela casquinha, aquela pele dele, porque ele também, se ele ficar muito frito e muito torrado, aquela crosta que forma na pele também vai formar a tal da mina heterocíclica durante o cozimento. E optar por pedaços de carne menores, porque eles vão cozinhar mais rápido, vão ficar menos tempo expostos a altas temperaturas. Então, o mesmo vai acontecer com a cocção do forno convencional ou no forno de micro-ondas, né? Então, ver o que pode acontecer. Você pode, de repente, colocar é, essas carnes que você vai fazer um churrasco, por exemplo. Você não está proibido de fazer, desde que não seja com frequência. Mas tenta deixar essas carnes já pré-assadas antes de colocar na grelha, porque ela vai ficar menos tempo exposta àquela alta temperatura e à fumaça do churrasco, tá? Outra opção também é fazer marinado, né? Você colocar as carnes de molho, com os temperos, tudo é, de um dia para o outro, ou algumas horas antes, que ela também já vai ficar mais amolecida e ela vai cozinhar de uma maneira mais rápida e mais uniforme. E vai diminuir também, porque esses temperos, eles também são interessantes, porque, por exemplo, a erva, a cebola, o suco de limão, eles têm uma ação antioxidante, então eles acabam diminuindo um pouquinho a formação dessas aminas heterocíclicas. E o cigarro? A fumaça do cigarro ela é uma das causas de câncer, incluindo o câncer coloretal. Mas tem outros cânceres relacionados a isso também, tá? Então, lembrando que na fumaça do cigarro existem mais de 5.000 componentes tóxicos e carcinogênicos, né? Então, essas aminas aromáticas, essas nitrosaminas, essas aminas heterocíclicas, esses hidrocarbonetos aromáticos também estão na fumaça do cigarro. E eles produzem uma mutação genética que pode levar à formação do câncer no colo do intestino, tá? Então, essas nitrosaminas, esse formaldeído, o benzeno e o isopropeno, que existem nessa fumaça, vão ativar as vias inflamatórias do nosso intestino, que pode levar ao quadro inflamatório e depois um câncer. Então, fumar cigarros aumenta o risco de câncer coloretal de forma dependente da dose e da intensidade e da duração. E parar de fumar reduz o risco de câncer. Então, quer dizer que quanto mais você fumar, e o maior tempo que você estiver fumando, maior é o seu risco de ter câncer induzido pelo cigarro. Se você parar de fumar, a sua chance de ter o câncer vai diminuir. Existem várias campanhas, eu coloquei algumas aqui, para parar de fumar. Também não é uma coisa fácil, mas existem vários programas, inclusive no SUS, que pode ajudar o paciente a conseguir isso. E em relação à bebida alcoólica, tá? Ele é também um fator de câncer coloretal. O consumo excessivo de bebida alcoólica pode estar associado ao aumento de 1,2 a 1,5 vezes, né? Uma vez e meio o risco de câncer de coloretal, tá? Então, lembrando que o corpo ele metaboliza o etanol e o metabólito carcinogênico, que é acetaldeído, tá? Que pode lesar o DNA e as proteínas, né? E causar essa mutação que leva aí ao câncer, tá bom? Há uma redução na capacidade de quebrar e absorver inúmeros nutrientes, como vitaminas, e age como fator protetor. O álcool faz isso, tá? Ele diminui o valor nutricional, inclusive, dos alimentos, né? Na fermentação e na composição da bebida, também há vários contaminantes cancerígenos, principalmente em bebidas que não têm um controle na sua produção, tá? Na base no Instituto do NIA, dos Estados Unidos, que é o instituto que faz o controle do alcoolismo, eles estabeleceram que uma dose, para a gente entender qual que é a quantidade que é segura ou não, uma dose padrão da bebida alcoólica deve conter em torno de 14 gramas de álcool, tá?
Então, qual que seria a dose, a dose padrão? Então, para cerveja, uma dose padrão seria uma latinha de 355 ml. No vinho, seria uma taça de vinho com uma dose de 150 ml. E para uma bebida, para um whisky, é uma bebida destilada, seria uma dose de 44 ml. Então, tudo isso é proporcional, eles têm a mesma quantidade básica de álcool, que seria em torno de 14 gramas, tá? Então, nenhuma diretriz alimentar vai recomendar o uso do álcool, tá? Ninguém que está recomendando. Mas o que a gente diz é que pode ser seguro se o álcool numa quantidade moderada. Então, para a mulher, seria uma dose dia, para o homem, 2 doses dia. E qual que já seria o consumo excessivo? Se a mulher tiver 4 doses ao dia ou mais de 8 doses por semana, e para o homem, se ele tiver 5 doses ao dia ou mais de 15 doses por semana. Isso você já está exagerando na quantidade de álcool, e isso já vira, além de outros problemas que o álcool traz, um fator de risco também para o desenvolvimento de câncer do intestino. Então, quais são as recomendações das principais sociedades que lidam com a pesquisa e com o controle, com as orientações de câncer? Eu coloquei uma delas aqui, que é a World Cancer Research, tá? Que seria ter um peso saudável, seja fisicamente ativo. Opa, desculpa, deixa eu voltar aqui. Seja fisicamente ativo, tenha uma alimentação rica em grãos, em fibras, evite alimentos ultraprocessados ou fast food, evite o consumo de alimento de carne processada, evite o consumo de bebidas doces. Aqui a gente não está falando só de refrigerante, a gente está falando de suco de fruta, de suco industrializado e de suco natural também, que se acrescenta muito açúcar. O ideal é um suco sem açúcar, se for tomar, tá? Limitar o consumo de bebida alcoólica, não usar suplementos que previnem câncer, porque isso na realidade não existe, isso é mito, tá? Estimular as mães que elas amamentam, elas amamentarem os seus bebês, tá? E se tiver algum diagnóstico, procurar sempre ajuda. E lembrar também que o cigarro é prejudicial. Quando a gente pensa em câncer de pele, tomar cuidado com o sol também, tá? E em relação a tudo que nós falamos ali atrás, até agora, a gente falou de prevenção primária, que são as orientações para a gente não desenvolver a doença. Mas e o que que é prevenção secundária? E se o paciente já tiver uma doença, mesmo que ele não tenha sintomas, tá? Então, lembrando que o câncer do intestino, que é o câncer coloretal, ele é um dos tipos mais comuns e letais de câncer no mundo. Mas, apesar disso, a doença apresenta uma das maiores taxas de cura quando diagnosticada precocemente. Então, nesse contexto, o rastreamento regular ganha relevância fundamental. Então, o que que é o mais importante? É uma doença ruim? É. É uma doença agressiva? Sim. Mas, se a gente conseguir detectá-la precocemente, a chance de cura é enorme. Por isso que a gente insiste tanto na prevenção, tá? Como é que a gente vai começar a fazer essa prevenção secundária? Se o paciente é um paciente de risco médio, eu vou dizer o que é um risco médio, a gente vai tentar iniciar esse rastreamento a partir dos 45 anos de idade, tá? E o que que é o paciente de risco médio? É um paciente que não tem nada disso que eu vou dizer agora, porque quem tem é o paciente de alto risco. Então, se o paciente tem 45 anos ou mais e não tem histórico pessoal de câncer coloretal ou de outros pólipos, história familiar de câncer, história pessoal de doença inflamatória intestinal, se ele não tem uma síndrome genética que aumenta o risco de câncer, se ele nunca foi submetido a uma radioterapia na região do abdômen por um tipo de tumor, a mulher às vezes é comum, por exemplo, tumor de útero ou de ovário, tá? Então, esse paciente não tiver nenhum desses fatores e tiver mais de 45 anos, ele já tem indicação de começar o rastreamento. Mas se o paciente já tiver algum desses fatores, provavelmente o rastreamento dele já começou mais cedo, antes dessa idade de 45 anos, tá?
particularidades com o idoso. Para pessoas que têm 76, entre 76 e 85 anos, a decisão do rastreio deve ser personalizada. O que quer dizer? Quer dizer que a gente tem que ver muito qual é o estado de saúde do paciente. Se é um paciente que tem outras comorbidades, que tem um risco grande de ser submetido ao preparo de uma colonoscopia, porque é bem agressivo, ou a uma sedação. Então, às vezes, se o paciente tem uma arritmia grave, é cardiopata, tem uma doença pulmonar grave que não aguentaria ser sedado, a gente tem que pensar se vale a pena submeter um paciente a um exame de rastreio, porque às vezes o risco vai ser maior do que ele não fazer o rastreio. Mas, mas se for um paciente que é bem ativo, pratica atividade física e está bem de saúde, esse sim a gente pode fazer o rastreio deles com, às vezes, até às vezes internado, para ele ter um preparo mais tranquilo, com hidratação. Então, esses pacientes ainda podem ser submetidos ao rastreio, mas vai depender de caso a caso. Acima de 85 anos, não há mais indicação de rastreamento, tá? Então, as pessoas como eu já falei ali atrás, só para lembrar, aquelas pessoas que têm um fator de risco elevado, ela vai começar a fazer o rastreamento antes, tá? E o controle também provavelmente vai ser com um período entre uma colonoscopia e outra menor do que os pacientes de médio risco. Então, como é que é feito esse rastreamento, tá? O rastreamento, como a gente já falou, são exames que a gente vai fazer em pacientes que não têm sintomas, tá? Quem tem sintoma não está rastreando. A gente já vai procurar uma doença que a gente sabe que ele está sintomático, mas e se ele não tiver sintoma? Então, a estratégia utilizada, uma delas é a detecção de sangue oculto nas fezes, tá? Então, esse exame ele é bastante usado, ele é importante principalmente quando você quer rastrear uma grande população, tá? Porque como a colonoscopia é um exame caro, rastrear pelo sangue oculto, a gente triaria a população acima de 45 anos que teria uma urgência maior em fazer a colonoscopia, já que não teria condições de se fazer colonoscopia para todos os brasileiros acima de 45 anos por ser um exame caro, tá? Geralmente na rede privada e tal, a gente prefere fazer o rastreamento com a colonoscopia, quando há condição de fazer o exame, porque ele é um exame melhor para rastrear, tá? Mas para a população, realmente, o sangue oculto é uma estratégia que pode ser usada, tá? Infelizmente, no Brasil, nós ainda não temos estabelecido pelo Ministério da Saúde um programa de rastreamento, tá? Porque até isso custa muito caro. Sangue oculto para toda a população acima de 45 anos é um procedimento caro, tá? E se a gente imaginar que em torno de 7% dos pacientes que vão fazer o sangue oculto vai vir positivo, então se a gente colocar isso em números para a população brasileira, o número de colonoscopia seria um número muito grande, então por enquanto, ainda a gente não tem um programa que conseguiria abraçar esses pacientes, porque a gente tem dificuldade, inclusive, em fazer colonoscopia em pacientes que têm sintomas e que estão sangrando e que são mais graves. Então, como a própria Organização Mundial de Saúde recomenda, em países que não têm infraestrutura e recurso humano para viabilizar o rastreamento, o recurso ele deve ser disponibilizado para aqueles pacientes que já têm sintomas suspeitos, tá? Então, como que a gente faz o rastreamento pelos exames de imagem, né? A gente pode fazer pela colonoscopia, que é o exame mais completo, tá? Que é o melhor, porque ele dá para ver o colo inteiro, né? Ele permite realizar biópsia e remover pólipos e outras lesões já durante o próprio procedimento. Ele está indicado a cada 10 anos se for normal, ou se tiver algum tipo de lesão, pode ser realizado em tempos menores, né? E ajuda a encontrar outras doenças também. Então, se o paciente tiver um quadro inflamatório, uma doença infecciosa, tudo pode ser encontrado aí pela colonoscopia. A reto-sigmoidoscopia, ele é um exame endoscópico também, mas ele é um exame menor, ele vai avaliar uma região bem menor do intestino. Ele é um exame que não necessita de um preparo sistêmico, ou seja, não precisa tomar o laxante, pode ser feito um preparo só local, com uma lavagem no intestino, no seco, tá? Ele é um exame mais rápido, seguro, não precisa ter sedação, tá?
e geralmente ele vai ver só um pedacinho ali do reto e um pedacinho do colo sigmoide, então não chega a avaliar um terço do colo, tá? Ele pode ser desconfortável, porque muitas vezes ele é feito sem a sedação, tá? Tem alguns riscos de sangramento, né? Mas é pequeno. E se ele vier anormal, ele vai precisar ser complementado com a colonoscopia também, para ver se tem outras lesões, tá? E existe também a colonografia por tomografia computadorizada, que é a tal da colonoscopia virtual, tá? Então, para pacientes que não podem ser sedados, essa é uma opção. Mas ele também é um exame desconfortável, porque ele também tem que ter um preparo, tá? Ele não requer sedação, mas tem que ter o preparo. Mas e se for encontrado alguma lesão, o paciente vai ter que ir para a colonoscopia endoscópica, que é o exame endoscópico, tá? Porque esse exame vai dar para a gente identificar o pólipo, mas não vai dar para retirá-lo. Então, ele é um exame que, se vier alterado, vai ter que realizar a colonoscopia depois, tá? Então, não é uma coisa que a gente faz na rotina, porque também é um exame bastante caro. Então, o que que a colonoscopia vai mostrar? A gente introduz o aparelho pelo ânus, então a gente vai ver a parte do reto, vai subir pelo colo sigmoide, isso aqui pelo colo descendente, que é o colo esquerdo, colo transverso, colo direito, até o seco. E ele ainda entra aqui e vê um pedacinho do íleo, que é o finalzinho do intestino delgado, tá? Então, ele é um exame que vai ver todos esses segmentos do intestino. E se você tiver alguma lesão, um pólipo, por exemplo, já pode ser retirado no mesmo ato do exame, tá? Às vezes, lesões maiores vão ter que ser feitas no segundo tempo, mas, em geral, a grande maioria das lesões consegue se fazer no exame já no primeira colonoscopia. Então, de mensagens finais, o que que eu passo para vocês? Que para a gente ter uma saúde intestinal e prevenir doenças, aqui entra não só a prevenção de câncer coloretal, mas prevenção de outras doenças intestinais, outras doenças do tubo digestivo, até doenças cardiológicas e endocrinológicas também. Adotar hábitos saudáveis é fundamental. Então, manter uma alimentação equilibrada, uma boa hidratação, evitar tabagismo, evitar ingesta de bebida alcoólica e também de uso de drogas ilícitas é fundamental para a gente ter nosso hábito assim bem saudável. Praticar atividade física regular também. Hoje a gente tem inúmeros trabalhos mostrando que a prática de atividade física diminui o risco não só para câncer, mas para várias outras doenças, incluindo doenças neurológicas, cardiovasculares, endocrinológicas, tá? E a avaliação médica periódica também é muito importante, tá? Porque o seu médico pode identificar precocemente alguns problemas e tratar antes que esses problemas venham a causar algum desconforto, né? E alguma gravidade maior. E aqui eu gostaria, se para encerrar, falar um pouco mais da nossa campanha, né, do Março Azul. Então, essa campanha do Março Azul, ela é essa campanha de prevenção, com essas medidas que nós estamos praticando hoje, aqui de prevenção primária, orientando em relação à prevenção secundária, que é uma campanha de educação, mas a gente também faz a campanha de prevenção secundária. Então, a gente também realiza mutirões de colonoscopia por todo o país, tá? E normalmente a gente escolhe, anualmente, desde 2020, quando essa campanha se iniciou, a gente escolhe uma cidade do interior de algum estado brasileiro que não que tem assim um IDH, né, um índice de desenvolvimento humano baixo, que tem uma dificuldade em realizar exames. Então, tem algumas características da cidade importante, né? Que, por exemplo, são cidades que têm em torno de 55 mil habitantes. A gente vai distribuir, vai rastrear a população de 45 a 70 anos dessa cidade com sangue oculto. Então, a gente distribui de 7 a 8 mil kits de sangue oculto para essa população. Então, a prefeitura da cidade, elas têm que estar, os agentes de saúde têm que estar em sintonia conosco, que eles vão distribuir esses testes, vão rastrear esses pacientes que vão vir com esse sangue oculto positivo. Isso vai dar em torno de 500 a 600 exames positivos que vão ser transformados em colonoscopias, tá? Então, essa cidade
Esse ano foi Ceaba, que é uma cidade no interior da Bahia, na Chapada Diamantina. Nós ficamos na cidade trabalhando por 6 dias, né? Todos são, lembrando que os médicos que vão para esse tipo de campanha são médicos voluntários do Brasil inteiro. Então, esse ano foi a maior campanha que nós já fizemos, foram 70 médicos voluntários. Em 6 dias, nós conseguimos realizar 624 colonoscopias. Dessas 624 colonoscopias, 347 tinham lesões. Então, foram retiradas, foram tratadas. 8 pacientes já tinham sinais de câncer avançado, tá? Então, é uma coisa muito interessante, é um ambiente extremamente gostoso de trabalhar, porque todo mundo que está ali vai com o coração aberto, né? Participar de um evento assim voluntário. Então, é um ambiente de muita união, de muita solidariedade, de muita empatia. E assim, é muito bom participar desse tipo de evento e eu aconselho que sempre que alguém tiver as condições assim de fazer um trabalho voluntário, faça, porque a gente também recebe um bem enorme de volta. E é isso, gente. Obrigada e estou aberta aqui para questionamentos. Muito obrigado, doutora. Baita apresentação, bem didática. Acho que foi possível entender tudo. Eu estou com uma série de perguntas aqui. Vamos ver se dou conta de tudo. Tem uma servidora que ela comenta que já teve histórico de pólipos benignos e pergunta se é possível ter o câncer de cólon, mesmo que o exame de sangue, o culto nas fezes, deu negativo. É, o sangue oculto é aquela história. Para ele vir positivo, quer dizer que você já tem uma inflamaçãozinha, tá? Então, às vezes, a lesão ainda não está sangrando e pode acontecer sim de você ter uma lesão não visualizada pelo sangue oculto. Ele é um marcador muito bom, mas para isso você já tem que ter um pólipo erosado e sangrando. Às vezes, no começo da lesão, esse pólipo pode não estar sangrando e aí pode passar desapercebido, sim. Tá? Então, geralmente, a gente até pede para repetir 2, 3 vezes o sangue oculto, para a gente confiar realmente que ele está negativo. Tá? Mas o melhor exame para paciente que já teve lesão é rastrear com a colonoscopia. Mas também não depende do tipo do pólipo, tá? Então, também não é nenhum desespero e você não precisa fazer colonoscopia todo ano, tá? Então, se você tiver um adenoma, que é um pólipo um dos mais comuns, adenoma com displasia de baixo grau, o risco é pequeno. Você pode repetir em até 5 anos. Agora, se você tiver várias lesões, mais de 10, você tem que repetir com tempo menor, de 2 a 3 anos. Se você tiver um adenoma com displasia de moderado para alto grau, você vai repetir com um período de tempo menor, de 2 anos. Mas, assim, depende do que vier no pólipo. Tá? Se for um pólipo hiperplástico, você pode repetir só daqui a 5 anos. Por isso que o ideal é que ela tenha um médico que acompanhe, que vai passar direitinho o prazo, o intervalo entre as colonoscopias de controle. Ótimo. Tem uma outra pergunta. No lugar da colonoscopia, está surgindo uma pílula que você toma. Ela já está sendo usada? Essa pílula ela não substitui exame endoscópico, tá? A pílula é um exame bastante caro, tá? E a gente usa principalmente para lesões em locais onde os endoscópios não chegam, tá? Então, por exemplo, intestino delgado, a gente tem uma dificuldade muito grande de chegar no intestino delgado com endoscópio, porque se a gente fizer uma endoscopia digestiva alta, ela vai entrar pela boca, vai passar pelo esôfago, estômago e vai chegar até o duodeno. Se a gente fizer uma colonoscopia, ela vai chegar até um fiozinho do intestino delgado. Você vai ficar ali com 3, 4 metros de intestino que não consegue chegar. Então, para essas lesões, a gente usa cápsula, tá? Se a gente quiser ver esse intervalo que a gente não consegue identificar. Agora, a cápsula ela vai tirar fotos, ela não vai coletar biópsia e nem vai retirar lesão. Então, ela pode ajudar a identificar que tem lesão, mas ela não trata, entendeu? Então, não é um exame, e é caríssimo, é bem mais caro do que uma colonoscopia. Então, não é um exame que a gente sugere de rotina, é um exame para casos especiais. Jovem. Pessoas com diagnóstico clínico de síndrome do intestino irritável, sem outros sintomas como sangramentos, perda de peso, sem motivo aparente, e com menos de 45 anos, já teria indicação para o rastreamento via colonoscopia?
A síndrome do intestino irritável, ela é uma doença que a gente chama de funcional. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que aparentemente é um paciente que não tem nenhuma lesão inflamatória, tá? E que ele tem um funcionamento, uma hipersensibilidade intestinal, então ele acaba sentindo muito mais, às vezes até mesmo o próprio processo digestivo normal para ele, se ele é encarado como uma coisa dolorosa. Existem critérios para o diagnóstico de síndrome do intestino irritável, mas às vezes, assim, se o paciente tem que saber se ele tem realmente a síndrome do intestino irritável e se não deixou passar nada, tá? Então, esse diagnóstico às vezes é um pouquinho mais difícil da gente fechar, tá? Então, se o paciente, por exemplo, fechou, ele não tem perda de peso, ele não tem nenhuma alteração inflamatória nos exames positivo, então ele não tem, ele dorme, ele não tem nenhum sinal de dor noturna, tá? Porque uma das coisas das doenças que a gente não são funcionais é que a dor vem, e o sintoma vem independente de o paciente estar dormindo ou do paciente estar acordado. Na síndrome do intestino irritável, não. Se o paciente dorme, acabou, ele não tem mais nada. Ele só vai sentir o problema quando ele está acordado. Então, se ele não tiver nada que a gente chama de sinal de alarme, realmente ele pode ter uma síndrome de intestino irritável, não tem necessidade de fazer a colonoscopia, o rastreamento mais cedo. Mas tem paciente que tem muita dor, está perdendo peso, ou então, às vezes, até psicologicamente, ele acredita que pode ter alguma coisa mais grave, e isso acaba prejudicando ele no dia a dia, porque ele acha que ele pode ter. Então, assim, às vezes ele fica com aquilo na cabeça, prejudica o seu dia a dia, ele fica preocupado, entra em depressão. Esses pacientes podem se beneficiar realmente de uma colonoscopia, mesmo com menos de 45 anos, tá? Perfeito. Ah, e tem uma pergunta: se o pólipo ele não for retirado, ele necessariamente ele pode virar câncer? Então, pode demorar anos, pode ser que Hum, nunca vire. Isso a gente não sabe, tá? Quanto tempo que vai demorar e se vai virar ou não. A gente sabe que tem grandes chances de se transformar em câncer, a depender do tipo de pólipo, geralmente os adenomatosos, tá? Então, assim, eles sim podem virar, pode demorar 10, pode demorar 20 anos, tá? Alguns nunca vão virar, mas a gente não sabe, não tem como saber qual vai virar e qual não vai virar. Então, com essa incerteza, a gente prefere tirar para não deixar um risco aí de ter uma transformação maligna. certo. Tem agora algumas perguntas com relação à alimentação. A gente percebe aqui no histórico, né, dos servidores do TRE, as pessoas se interessam muito pelo assunto de nutrição. A gente vê que já tem uma grande mudança mesmo de comportamento aqui entre os servidores na questão da alimentação, mas ainda surgem muitas dúvidas, né? Porque pensando na pessoa tem uma rotina que seria muito ruim, digamos, né? Toma muito refrigerante, com muito ultraprocessado, e aí ela quer mudar o hábito. Aí ela troca, por exemplo, por um suco de caixinha industrializado. Aí troca, por exemplo, até um colega comentou, né, a churrasqueira do carvão por uma churrasqueira elétrica. E aí, eu acho que a senhora talvez poderia comentar um pouco, porque as pessoas perguntam, mas é saudável, então, trocar o carvão pela churrasqueira elétrica, trocar o refrigerante por um suco de caixinha, nesse, É. nesse sentido? Não, o refrigerante de caixinha é a mesma coisa, tá? Isso aí não faz diferença, tá? Na realidade, o que a gente orienta é água. E se for tomar um suco de fruta, de preferência com a fruta diluída, não integral, tá? Lembrando que o melhor é comer a fruta e tomar a água, e não fazer o suco, tá? Quando você come a fruta, você tem um aproveitamento melhor de todos os nutrientes que ela dá. Quando você faz a cocção e bate no liquidificador, a frutose, que é o açúcar da fruta, ela se solta da fibra. Então, ela pode desencadear quadros de intolerância à frutose, porque é uma quantidade muito grande, então vai dar mais gases, pode dar diarreia, tá? Então, o ideal é água, é a gente beber água mesmo, entendeu? E comer a fruta. Mas se você gosta de um suco, então o ideal é um suco, uma fruta natural, uma polpa, e mesmo que seja congelada, é até melhor do que o refrigerante. Você não faça muito concentrado para não ter excesso de frutose, tá? E não adicionar açúcar, tá? Você adicionar só um pouquinho. Tentar, porque o paladar da gente, ele se adapta, tá? Então, com o tempo, você vai perceber que aquilo que antes você gostava, você vai achar que era doce demais. Então, a gente vai mudando. Por isso que a gente orienta muito as mães
a não acostumar os seus filhos com alimentos muito doces, tá? Porque o paladar a gente cria desde a infância. Então, não dá suco adoçado, não dá açúcar, porque a criança vai se adaptar àquilo, para ela vai ser normal, ela não vai precisar de açúcar para melhorar o sabor, tá? Então, a gente tem que tentar realmente tirar. O uso de adoçante artificial também é ruim, porque a gente já sabe que esses adoçantes artificiais, eles também podem alterar a microbiota, levar à desbiose, principalmente aquele xilitol, o sorbitol. Xilitol é muito usado para culinária, né? Então faz parte do que a gente chama de food map, que são substâncias não absorvíveis e fermentáveis. Então ele realmente solta mais gases, tá? A sucralose também está relacionada à desbiose. O único adoçante que ainda não tem muita coisa contra é a stevia, mas também é um adoçante artificial. Então a gente deve evitar se usar menos, tá? E adoçar, se for adoçar, usar um açúcar não tão é, industrializado, né? Pode usar um açúcar mais um demerara, em pequena quantidade, um açúcar mascavo, mel, né? Que teria um valor nutricional melhor, mas também sem abusos para não exceder na quantidade calórica, que também, se a pessoa quiser fazer uma dieta para perder peso, o mel é ruim. E se você ficar tomando muito açúcar, o açúcar, ele faz picos de insulina. Esses picos de insulina vão interferir no ganho de peso, tá? Então vai fazer com que você retenha mais gordura, leve a esteatose hepática e outras alterações. Então o controle de açúcar é muito importante, tá? E em relação à parte da carne que você relatou, é o seguinte: a gente sabe que essas substâncias da carne vermelha, principalmente, elas são produzidas quando a temperatura quando a carne está exposta a altas temperaturas, tá? A fumaça é pior, tá? Então, se você comprar alguma coisa elétrica, você pode ser melhor. Só que o ideal é você não manter a carne muito tempo, não deixar ela formar a crosta. Então, você deixar ela num cozimento menor, mais para crua, para mal passada. Ou se você gostar dela bem passada, dá uma pré-cozida nela no micro-ondas, por exemplo, vai ficar menos tempo ali na frigideira ou nessa assadeira para você só fazer uma tostadinha, aquela assadinha dela, aquele selamento da carne, que é hoje o que é mais recomendado mesmo. Você só sela, não deixa ela muito tempo em alta temperatura, tá? Porque o pior é a formação daquela crosta, que é onde estão essas substâncias que são cancerígenas. Tá? Isso vale inclusive para a pele do frango, aquele frango crocante, né, gostoso. Então, vale para isso também, tá? É principalmente essa parte, quando você falou da pelinha crocante do frango, eu falei, pior que é tão gostoso. Mas é aquilo, né? Não recomenda, mas de vez em quando também, De né? vez em Só quando. não ser um hábito, né? Exato. Bom, eu acho que é isso. Tem outras perguntas, mas eu creio que elas já foram muito bem respondidas durante a apresentação. Aí, só dando já um aviso para todos, esse webinar está sendo gravado e nós vamos disponibilizar ele novamente para vocês, assim como a apresentação da doutora. Então, vão poder revisar tudo isso daqui. E só a última pergunta aqui fizeram sobre o refrigerante zero, se ele entra nessa questão que a senhora estava falando sobre os adoçantes. E péssimo. Não tem nada de bom no refrigerante zero, né? Ele só tem produto químico. Aí entra nessa história desses adoçantes artificiais que geram a desbiose, tá? E o que que é a desbiose que eu falei, né? A desbiose é a mudança de uma flora intestinal normal para uma forma, de uma flora intestinal inflamatória, tá? Então você vai favorecer o crescimento de cepas bacterianas que são pró-inflamatórias. E essas cepas elas vão desencadear as doenças intestinais e gástricas e obesidade e vai embora. Então, realmente, o refrigerante diet também não é recomendado. Joia. É isso, doutora. Muito obrigado mais uma vez pelo tempo da senhora, pela apresentação e pela disponibilidade de responder as perguntas. Gostaria também de agradecer a participação de todos e todas. Quem não preencheu ainda o formulário de presença, ele está aqui no chat. Preencham, por favor, que ele já vai contar como adicional de qualificação. Bom, então é isso, gente. Obrigado, doutora, e Eu que até a agradeço. próxima. Um Tchau, tchau. abraço. Até Um mais. Tchau, abraço, tchau. gente. Tchau, tchau.